essa cancela vai para você, o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Trilha de cancela, Rude, por favor, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vocês viram que tudo que aconteceu desde quando começou a história lá na Venezuela, né? Nicolás Maduro eleito, de repente a gente viu todo aquele derrame de sangue, né? E o Brasil ainda na encolha, né? Ninguém se manifestando, de repente o Lula foi lá e se manifestou, parabenizou, enfim, falou toda aquela história toda que a gente sabe exatamente como funciona, né? E a partir dali, não sei por que cargas d'água, talvez a energia mundial esteja dessa forma. Nós vimos o quê? Nós vimos o nosso vice-presidente da República, né, Geraldo Alckmin, sentado ao lado, mas ao ladinho ali do líder do Hamas, que nós sabemos que é uma organização terrorista. Ali simplesmente, né, no evento mundial, fazendo tudo acontecer e vamos lá, vamos conversar. Eu só quero deixar uma coisa clara. Em primeiro lugar, o nosso vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, ele é um médico. Ele é um cara que ele foi treinado para salvar vidas. Ele foi treinado para realmente dar última esperança para qualquer ser humano que queira realmente continuar vivendo. E como que tem coragem, mas coragem, de sentar ao lado de um cara que simplesmente quase acabou com um país inteiro? Ali foram mulheres, homens, crianças, trabalhadores inocentes, pessoas deficientes, tudo, mas todo mundo viu a guerra sangrenta que foi, inclusive, quando os ataques do Hamas começaram ali em Israel. Nós assistimos absolutamente tudo, nós vimos escancaradamente acontecendo. Eu só não coloco realmente as imagens, mas as imagens, e não mostro para vocês, as imagens da forma como os soldados israelenses eram mortos, inclusive, pela equipe do Hamas. Isso simplesmente é de partir o coração. Eles eram ateados fogos vivos, queimados, e ali todo mundo esperando eles realmente virarem cinzas, pessoal. Era uma coisa tenebrosa, horrorosa, tá? Ok, aconteceu tudo, o líder do Hamas foi assassinado, né? Hoje, enfim, aconteceu tudo o que vocês viram que aconteceu, e aí nós simplesmente somos abatidos com o governo brasileiro solidarizando, inclusive sobre tudo isso que aconteceu de terem assassinado o líder do Hamas. Presidente, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Deixa eu simplesmente fazer um desabafo. Eu não quero deixar aqui absolutamente nada, nem partido, nem direita, nem esquerda, nada disso. Mas, presidente, o senhor teve coragem, mas coragem de se solidarizar com um homem que quase acabou com um país, com um homem que simplesmente é apontado como um dos maiores terroristas do mundo. O senhor vai lá e se solidariza? Que é isso, presidente? Aonde o senhor acha que o senhor vai chegar com isso? Nós não estamos numa corrida eleitoral presidencial. Nós não estamos falando de lacração. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de pessoas que foram assassinadas da forma mais cruel e que nós todos acompanhamos, inclusive, como foi feita toda essa história. E por que se solidarizar com essa gente? Por que realmente colocar o senhor, que é um representante de uma nação brasileira, o senhor que é representante de uma nação brasileira, o senhor, inclusive, quando o senhor se solidariza, o senhor também me representa, mas eu não me solidarizo não com esse pessoal. Eu não me solidarizo com um líder, inclusive um líder criminoso. Eu não me solidarizo, mas nunca vou me solidarizar com simplesmente uma gangue, mas uma gangue de terroristas que a gente sabe exatamente como eles agem. E tudo isso em cima do poder, do dinheiro e para que eles possam realmente navegar de braçada cada vez mais em cima do poderio do povo, sabe? Então, ou seja, eu não posso simplesmente me calar diante uma atrocidade como essa, sabe, presidente? Me desculpa, o senhor não tem vergonha quando o senhor coloca a cabeça no seu travesseiro? O senhor não pensa realmente em tudo isso que está acontecendo, nessas almas que foram simplesmente abatidas por uma questão extremamente
torpe, uma questão extremamente que não teve nenhuma possibilidade de jovens poderem continuar vivendo, de mulheres clamando pela vida dos seus filhos e de crianças inclusive, que não tiveram sequer a possibilidade de continuarem vivas. Então, presidente, ora, como que o senhor pode agir dessa forma, mas de uma forma tão irracional como o senhor agiu nessa história? Para que isso? O senhor não precisa disso, o senhor já está no poder, seja de uma forma controversa ou não, seja de uma forma como todo mundo falou, das urnas, enfim, pouco importa, o senhor está no poder. Não é essa a polêmica que eu estou levantando, é a polêmica de ser um pouco mais humano, é a polêmica de você olhar realmente e não aceitar esse tipo de condição realmente que o mundo está querendo impor, e você vai lá e se solidariza simplesmente para lá na frente fazer conchavo político e realmente tentar talvez angarinhar alguma coisa. Nós brasileiros, nós não queremos nada desse povo, nós não queremos nada desse pessoal, nós não precisamos deles, não precisamos, até porque é um país deste tamanho, e olha a dimensão que nós temos demográfica do nosso país chamado Brasil. Então me desculpe, agir dessa forma é extremamente irracional, é extremamente insatisfatória, e você se coloca inclusive como um deles, sabe? Nunca ataquei o seu governo, nunca ataquei você, não ataco e volto a frisar novamente, numa aeronave eu jamais vou contra o piloto, sabe por quê? Porque é o piloto que vai manobrar e tentar fazer inclusive um pouso de emergência, tentar fazer alguma coisa para que ele possa salvar uma tripulação, mas com isso eu não posso me calar diante de uma situação como essa, porque essa história não me representa, eu não faço parte dessa escória, eu não faço parte dessa sujeira, eu não faço parte de absolutamente tudo. E depois o governo brasileiro também, voltando lá em Caracas, diz que é o seguinte: porque o Brasil só vai se manifestar depois que a justiça realmente der um veredito ao caso, inclusive do Nicolás Maduro. Mas o senhor sabe exatamente que quem manda na justiça lá da própria Venezuela é o próprio Nicolás Maduro. O senhor não pega num telefone, por exemplo, e liga para o seu amiguinho, inclusive Nicolás Maduro, para que ele possa inclusive parar com isso, para que ele possa realmente ir para outro caminho? Escuta, o que está acontecendo? Tá todo mundo louco? É uma forma realmente de continuar lacrando na internet e de fazer realmente tudo acontecer, mesmo que a cabeça do povo esteja realmente numa bacia ou esteja numa bandeja de prata? Que é isso, presidente? Aonde o senhor quer chegar com essas manobras muito mal feitas? Com essas manobras que aonde o senhor sai simplesmente numa arrancada, na quinta marcha, deixando todos os lacres dos pneus, inclusive no próprio asfalto. É isso que o senhor quer? É dessa forma que o senhor quer simplesmente ser respeitado por toda uma nação? Não dá, Lula, não dá, presidente, simplesmente pra gente continuar dessa forma, achando que tudo é lindo e maravilhoso e que tudo está bonito, porque não está. Está feio, está sangrenta essa história. E foi assim, inclusive, que nós vimos tudo acontecer, sabe? Eu quero entender, presidente, e volto a frisar que eu nunca ataquei o seu governo. Sou talvez pertencente a um centro de direita, isso sem dúvida alguma, até porque eu precisava conhecer também um pouco mais dessa direita que estava adormecida no nosso país, e aonde nós sabemos que esse governo, aonde o PT reinou durante todo esse tempo, nós sabemos as catástrofes que aconteceu. Eu fui seu eleitor quando você ganhou pela primeira vez como presidente do Brasil. Depois também votei em você e ajudei a te reeleger. Mas eu não posso, presidente, eu não posso concordar com essa disseminação, porque quando você vai lá e você se solidariza em cima de um crime, em cima de uma
banalidade, de uma crueldade como essa, me desculpa, eu só posso colocar você na mesma cesta, sabe? Então para com isso, porque a gente não precisa de um representante assim. Nós não precisamos de um homem que simplesmente vai lá e se solidariza, né? Com a morte de um líder terrorista. É isso que aconteceu. Ele foi lá e se solidarizou com a morte de um líder terrorista que nós sabemos que há meses atrás quase acabou com Israel, quase acabou com todo mundo, matando jovens, crianças, pais de família, deficientes, enfim, foi todo mundo literalmente pro saco. E ali você consegue realmente agir dessa forma e simplesmente como se nada tivesse acontecido, como se isso fosse uma banalidade, como, imagina, foi um atropelamento, né? Ou então foi uma gripezinha, né? É isso, né? Porque o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Às vezes eu também não sou de acordo com algumas lideranças de direita. Não sou de acordo, não gosto, porque eu acho que a gente precisa fazer uma política e uma política inteligente e não simplesmente uma política desvairada, aonde as pessoas simplesmente hoje elas querem lacrar através da internet. E quem paga isso sou eu, é você, quem paga isso é o povo e mais ninguém. Somos nós que estamos reféns de toda essa máquina que nós sabemos que hoje se chama-se inclusive internet, aonde as pessoas só pensam em lacrar, elas não querem absolutamente mais nada, a não ser que o nome delas naquele dia fique em evidência. Só que mal de internet, ela dura um dia, mas as histórias, elas percorrem pra vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz hoje, porque isso pode ser inclusive o grande tiro no pé amanhã. Então, presidente, eu não poderia me calar diante de toda essa história. Eu não poderia simplesmente achar que o que o senhor fez foi lindo. Uma solidariedade. Não sabe o que é solidariedade? É o senhor se enfiar, sabe aonde? Nas comunidades e ver aquele monte de gente sem saúde, sem comida, sem absolutamente nada, porque tem um monte de coisa aqui para resolver no nosso país. E não simplesmente olhar pelo muro através e ver o que está acontecendo na casa do vizinho e lá, olha, eu me solidarizo com você e ainda se solidariza errado. Essa é a grande questão da história, porque quando você vai realmente ver a fundo os problemas do nosso país, a gente sabe exatamente quais são os grandes problemas do nosso país, que inclusive envolve a própria corrupção, né, presidente? Então, a partir disso, eu acho que o senhor teria que olhar sim, olhar um pouco mais firme para dentro do nosso país e tentar resolver os problemas nossos, e não simplesmente vai lá e se solidariza com um homem que foi assassinado, um líder terrorista. Nós sabemos que ele é. Ele era um líder terrorista, era ele que comandava absolutamente tudo, foi ele que ficou por trás de todas as estratégias, foi ele que mandou matar toda aquela gente, foi ele que fez com que realmente os soldados israelenses fossem mortos da pior forma possível, sem a mínima possibilidade de clemência, sem a mínima possibilidade de chegar e falar, deixe eu viver. Não, eles não fizeram isso, eles ateavam fogo nos próprios soldados, eles matavam da pior forma, eles matavam de uma forma, ou até bicho, eu acho que não morre da forma como aqueles soldados morreram. Era de chorar, pessoal, era simplesmente na hora que você olhava os vídeos das lágrimas caírem, do desespero daquela gente tentando ficar viva e não podendo conseguir sequer trabalhar com a mínima clemência que fosse, sequer poder levantar, colocar as mãos sobre a outra e pedir a Deus, pelo menos para que eles pudessem se manterem vivos. Isso não aconteceu. Ninguém trabalhou com o benefício da dúvida que esse pessoal pudesse realmente se manter vivo. Foi lá e mandou matar todo mundo. Eu não tenho dó, pessoal. Não tenho. Que fosse ele, que fosse o Hamas, que fosse seja lá quem for, mas que fosse todo mundo junto nesse saco, sabe? Então pode me excluir dessa história, me exclui, me tira dessa história, porque eu não me solidarizo, inclusive, com toda essa questão que está acontecendo, inclusive até lá na própria Venezuela. Não dá pra gente simplesmente olhar e falar assim, não, coitado, sabe? Não, porque esse povo... tudo isso, pessoal, é pelo poder, é pela política, é aquela coisa de você nunca querer largar o osso, né? Você ficar preso, inclusive no próprio ego, né? Tá gostoso, tô manipulando todo mundo. São os psicopatas da sociedade, sabe? Esses sim são, na verdade.
Esses são os grandes psicopatas, porque olha o que está acontecendo, sabe? Uma mulher hoje sendo arrancada e sendo sequestrada, inclusive uma mulher que trabalhava num posto de saúde na Venezuela, um posto de saúde não, foi ontem, que foi mesária das eleições do Nicolás Maduro, sendo levada pela polícia, sequestrada pela polícia da Venezuela, porque ela de repente estava fazendo um movimento contra o governo. O que é isso? Isso é ditadura. Isso já acabou, pessoal. Vamos parar com isso. Não cabe mais. Olha